As pirâmides do Egito cativam a humanidade há milênios, despertando curiosidade e admiração em todos que as contemplam. Essas estruturas colossais erguem-se das areias do deserto, testemunhos de uma civilização que floresceu há milhares de anos, deixando um legado impressionante. Elas são mais do que apenas tumbas, são símbolos de poder, engenhosidade e o legado duradouro do Antigo Egito, refletindo a grandiosidade de seus faraós. Nesta exploração, viajaremos no tempo para descobrir os segredos por trás dessas maravilhas arquitetônicas, desvendando mistérios que intrigam até hoje. Vamos mergulhar nas origens da civilização egípcia, uma civilização intrinsecamente ligada ao Nilo, o rio que dá vida e sustento. As cheias anuais do Nilo traziam fertilidade à terra, permitindo o desenvolvimento da agricultura e o surgimento de uma cultura poderosa e duradoura, que prosperou por séculos. Dessas origens humildes, os antigos egípcios criariam algumas das estruturas mais icônicas da história da humanidade, desafiando o tempo e a imaginação. As pirâmides permanecem como sentinelas silenciosas, guardando os segredos dos faraós e das dinastias que governaram o Egito. Sua construção foi um feito de engenharia e organização, exigindo o trabalho de milhares e a orientação de arquitetos e artesãos habilidosos, que deixaram sua marca na história. Junte-se a nós para desvendar os mistérios das pirâmides e descobrir as histórias fascinantes que elas contam, revelando um passado glorioso. A história do Antigo Egito começa às margens do rio Nilo, um rio que se tornou a espinha dorsal de uma das civilizações mais icônicas da história. Este poderoso rio, fluindo para o norte através da paisagem árida, forneceu uma linha vital para as pessoas que se estabeleceram em suas margens, criando um oásis de vida em meio ao deserto. As cheias anuais do Nilo depositavam rico limo na terra, tornando-a ideal para a agricultura, permitindo colheitas abundantes e sustentáveis. Essa abundância de recursos permitiu o desenvolvimento de comunidades estabelecidas, que gradualmente cresceram em tamanho e complexidade, evoluindo de simples aldeias para cidades prósperas. Com o tempo, essas comunidades se uniram em dois reinos, o Alto Egito, ao sul, e o Baixo Egito, ao norte, cada um com suas próprias características culturais e políticas. Aproximadamente em 300 a.C., o rei Menés unificou o Alto e o Baixo Egito, marcando o início do período dinástico inicial, uma era de grande inovação e progresso. Essa unificação lançou as bases para o desenvolvimento de uma civilização poderosa e duradoura, que influenciaria o mundo por milênios. Com um governo centralizado e um excedente de recursos, os antigos egípcios estavam livres para dedicar seu tempo e energia a avanços culturais e tecnológicos, como se fossem os paulistas da época, construindo seus próprios arranha-céus e monumentos que ainda hoje nos deixam maravilhados. Durante o período dinástico inicial, os antigos egípcios desenvolveram uma forma distinta de arquitetura funerária conhecida como mastaba. As mastabas eram estruturas retangulares com telhados planos e laterais inclinadas, construídas de tijolos de barro ou pedra. Serviam como tumbas para os membros da elite da sociedade, incluindo faraós e altos funcionários. O interior de uma mastaba normalmente consistia em uma câmara funerária subterrânea, acessada por um poço, e uma capela acima do solo onde as oferendas aos mortos podiam ser feitas. As paredes da capela eram frequentemente decoradas com esculturas e pinturas intrincadas, representando cenas da vida do falecido e da vida após a morte. As mastabas representam um passo importante na evolução da arquitetura funerária egípcia. Elas introduziram o conceito de uma estrutura monumental de tumba, projetada para abrigar o falecido e seus pertences por toda a eternidade. O desenvolvimento da mastaba abriu caminho para o surgimento da pirâmide, o símbolo mais icônico do Antigo Egito.
No coração da civilização egípcia antiga estava o faraó, o governante absoluto que detinha autoridade política e religiosa. O faraó era considerado o intermediário divino entre os deuses e o povo, responsável por manter a ordem e a prosperidade na terra. O poder do faraó era absoluto, e seu status como governantes divinos se refletia na grandeza de suas tumbas. As pirâmides, com seu tamanho imenso e design intrincado, eram uma prova do poder do faraó e sua conexão com os deuses. A construção de uma pirâmide era um empreendimento enorme, exigindo o trabalho de milhares e a coordenação de arquitetos, engenheiros e artesãos habilidosos. As pirâmides não eram meramente tumbas, eram símbolos do poder do faraó, seu legado e sua conexão com o cosmos. Seção 5. Mistérios em pedra. Desvendando o propósito das pirâmides. As pirâmides do Egito estão há muito tempo envoltas em mistério, fascinando estudiosos e curiosos por séculos. Embora sua função principal como tumbas para os faraós seja amplamente aceita, há muito mais a ser descoberto. Seu verdadeiro propósito se estende muito além de simplesmente abrigar os falecidos, envolvendo aspectos espirituais e cósmicos. As pirâmides eram estruturas complexas, imbuídas de significado religioso e simbólico, refletindo a profundidade da cultura egípcia. Uma teoria sugere que as pirâmides foram projetadas para ajudar a alma do faraó em sua jornada para a vida após a morte, servindo como guias espirituais. Os egípcios acreditavam que, após a morte, a alma subiria aos céus, onde se juntaria aos deuses e alcançaria a imortalidade. A pirâmide, com sua forma pontiaguda voltada para o céu, pode ter sido vista como uma escada simbólica para os céus, facilitando essa ascensão. Outra teoria propõe que as pirâmides serviam como observatórios astronômicos, permitindo aos egípcios mapear o cosmos. Os antigos egípcios eram astrônomos habilidosos, e o alinhamento preciso de algumas pirâmides com certas estrelas sugere que elas podem ter sido usadas para rastrear os movimentos dos corpos celestes. Essas estruturas monumentais podem ter servido a múltiplos propósitos, desde o religioso até o científico. O verdadeiro propósito das pirâmides provavelmente abrange uma combinação de fatores, refletindo as crenças e práticas complexas da sociedade egípcia antiga. Essas maravilhas arquitetônicas continuam a inspirar e intrigar, convidando-nos a explorar mais profundamente os mistérios do passado. Refletindo as crenças e práticas complexas da sociedade egípcia antiga, as pirâmides permanecem como um testemunho duradouro de sua engenhosidade e espiritualidade. Os arquitetos do Antigo Egito eram visionários, projetando estruturas que resistiram ao teste do tempo. Eles empregaram matemática avançada e um profundo conhecimento de astronomia para alinhar as pirâmides com corpos celestes. Esses arquitetos não eram apenas construtores, eles eram as mentes brilhantes por trás de alguns dos monumentos mais duradouros da humanidade, tipo um Oscar Niemeyer da época. No coração da construção das pirâmides estavam os trabalhadores, artesãos e engenheiros que deram vida às visões dos arquitetos. Esses indivíduos trabalhavam incansavelmente, muitas vezes em condições adversas, para mover pedras maciças e montá-las com precisão. Sua dedicação e habilidade foram a verdadeira espinha dorsal desses projetos monumentais, uma verdadeira força-tarefa, igual a quando se constrói um estádio para a Copa do Mundo. Arqueólogos e engenheiros modernos há muito se fascinam pelas técnicas usadas pelos antigos egípcios. Por meio de estudos cuidadosos e experimentação, começamos a descobrir os métodos que eles empregaram para extrair, transportar e montar os enormes blocos de pedra. Cada descoberta nos aproxima da compreensão da incrível engenhosidade desses antigos construtores, que sem internet e WhatsApp, conseguiram realizar obras que até hoje nos impressionam.
As pirâmides do Egito continuam a cativar a imaginação das pessoas em todo o mundo. Elas representam um testemunho da engenhosidade humana, perseverança e busca pela imortalidade. À medida que continuamos a explorar e aprender com essas estruturas antigas, seu fascínio só aumenta, lembrando-nos das incríveis realizações de nossos ancestrais. É como o nosso Cristo Redentor, ou as Cataratas do Iguaçu, um patrimônio da humanidade que atravessa gerações.